Ei, pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Estou aqui para a gente conversar e viajar aí por essa semana, que vai do dia 22 ao dia 28 de setembro, né? A gente termina o período entre eclipses, mas a gente ainda vive o eclipse solar parcial que aconteceu no signo de Virgem, na segunda lua nova no signo de Virgem, que aconteceu no dia 21 de setembro, né? Então a gente fecha os 15 dias entre um eclipse e outro, mas como esse eclipse final do Sol aconteceu no domingo, dia 21, a gente vive essa semana ainda sob essa vibração, né, mais intensa dessa lua nova eclipsada no signo de Virgem, o Sol e a Lua aí se alinhando com os nodos e a Terra, né? E a gente tendo aí o Sol sendo apagado, né, pela Lua, né, porque da Terra a gente olhando, a gente vê a Lua e o Sol, e aí a Lua passa na frente do Sol e dá aquela apagada. Aqui no Brasil nós não tivemos a oportunidade de ver esse eclipse solar, né? Mas em outras partes do mundo sim, mas não deixa de existir o significado astrológico do eclipse, né? E no signo de Virgem, a gente vem, né, na semana passada, do dia 14 ao dia 21, a gente vem de uma lua minguando no signo de Gêmeos, que pediu que a gente fizesse uma reflexão interior sobre os nossos pensamentos tóxicos, né, que a gente precisava eliminar aí, que voltavam sempre para cutucar, né, a nossa cabeça, e aí aconteciam gatilhos dentro do nosso dia a dia no presente, e acionava sentimentos, né, emoções adoecidas que a gente não teria curado, né? Justamente para que a gente despertasse para isso, para poder curar essas emoções adoecidas, né? E agora, dentro do eclipse solar no signo de Virgem, né? Quer dizer, apaga-se o Sol, apaga-se a consciência, apaga-se a ideia da mente, né? Mais especificamente, porque o Sol seria a mente, a Terra seria nosso físico e a Lua o nosso mundo emocional e espiritual. Então a gente tem esse alinhamento, mas no momento mais inconsciente, em que saindo um pouco desse crivo, desse consciente que às vezes nos bloqueia, né, nos impede de, às vezes, mostrar as nossas vulnerabilidades, as nossas emoções adoecidas, ou olhar para elas com maior compaixão e poder acolhê-las para a gente poder tratar, né? E também na ideia de que a gente não precisa ser perfeito para ser amado, não precisa ser perfeito para que a gente consiga colocar os nossos projetos, iniciar os nossos projetos, né? E isso acontece justamente numa lua nova no signo de Virgem, que fala de planos, que fala de projetos. Então é dizendo pra gente, ó, você não precisa ser perfeita, a ideia não precisa estar perfeita, assim, toda fechadinha para você começar, né? Lua nova fala de começos. Então, inicialmente, dentro dessa lua nova que tem o Sol eclipsado, que é o nosso consciente no signo de Virgem, justamente assim, para de ser tão controlador, de ser tão detalhista, de ser tão perfeccionista, né? Tá pronto, vai, confia, né? É menos sobre controle e mais sobre confiança, sobre fé, que aí é o signo de peixes, né? Que tá lá do outro lado de Virgem. É menos sobre controle, é menos sobre a gente repetir automaticamente velhos padrões e emoções adoecidas, padrões de controle e emoções adoecidas que nos impedem de lançar os nossos projetos, de dar o primeiro passo, de começar, né? Porque aí o crivo vamos dizer assim, autoexigente, da autocobrança muito forte do signo de Virgem, de que tudo esteja bonitinho, alinhavado e pronto para começar, ele se apaga. E a gente tem a oportunidade de confiar mais. Né? Controlar menos e confiar mais. Ter a menor necessidade de estar tão pronto assim para iniciar, dar os primeiros passos. Então é uma lua nova que é um fechamento de ciclo, né, da ideia dessa análise sobre os nossos pensamentos que influenciam nossas emoções e, por consequentemente, tem reflexos no nosso físico e no nosso espiritual, que aí fala muito dessa ideia do eclipse, que fala do corpo, da mente, do espírito, da alma, das emoções, né, que estão todos alinhados aí, para que a gente possa efetivamente equilibrá-los. Né, para que os nossos pensamentos não machuquem o nosso coração e, por conseguinte, não enfraqueçam o nosso espírito, e aí a gente fica com o nosso físico prejudicado.
né, e os nossos caminhos bloqueados. Então, é dentro dessa visão mais holística, né, holística no sentido de olhar para todas essas partes, e mais como um todo, né, as partes estão em Virgem e o todo está em Peixes. Então, quando a gente tem esse eclipse aí do Sol no signo de Virgem, a gente precisa olhar para o todo, que está lá do outro lado, que é Peixes, né, mas de uma forma mais emocional, de uma forma mais acolhedora, de uma forma mais compassiva, né, com nós mesmos, né, com nossas emoções, com os nossos pensamentos. Então é nesse sentido que esse eclipse age essa semana, trazendo para gente uma ideia de limpeza mental para que a gente se estruture melhor, de uma forma mais madura, né, com relação ao eu, né, sobre o que eu quero, sobre para onde eu vou, mas inicialmente porque a gente vai, vamos dizer assim, a gente vai ter que substituir padrões que a gente repetia automaticamente, a gente pode ficar um pouco perdido. Às vezes é mais ou menos como se fosse assim, você pergunta para alguém assim, mas por que você faz assim? Aí a pessoa responde assim, porque eu sempre fiz assim. Então, isso é um padrão condicionado, quer dizer, automático. Você não refletiu sobre por que você está fazendo assim, por que você está sentindo desse jeito, por que você está agindo dessa forma. Né? Então, é um momento para refletir sobre isso, para parar e pensar, e fechar esse ciclo e mais maduro lá na frente, saber exatamente por que eu estou fazendo assim, por que eu não estou fazendo assim, por que eu estou escolhendo isso, por que eu estou planejando dessa forma, por que eu sou assim, por que eu sinto dessa forma. Entender, né? É um autoconhecimento, é uma busca por um autoconhecimento, saindo um pouco do automático, né? Da ideia da Gabriela, né? De eu nasci assim, serei sempre assim, morrerei assim. Não. A gente tem oportunidades nessas guinadas, nessas dinamizadas, inclusive, que o eclipse nos indica, né? Porque o eclipse não faz nada com a gente, né? O momento de eclipses, ele indica um período de aceleração das coisas, né? Que durante muito tempo pode ser que eu tenha feito dessa forma, mas agora eu já consigo ver que isso aí não funciona mais. E se não funciona mais, dentro do signo de Virgem e aí do binômio Peixes, né? O que eu preciso mudar de dentro para fora para poder fazer diferente e minha vida mudar de rumo? Só que nesse momento, que é o momento de transição entre o automático e o novo, o automático é o que eu sempre fiz, é o que eu sei fazer com o pé nas costas. E o novo é novo, eu não sei fazer ainda, que é a lua nova. É um novo que eu vou me propor, né? Que eu vou me dispor a fazer de uma forma diferente. Mas esse novo, nessa transição, é algo que eu desconheço, então eu posso ficar um pouco perdida nessa história aí. Isso podem ser recomeços profissionais, de relacionamento, dentro de uma ideia familiar, de uma mudança de casa. A gente pode ficar perdido dentro de transições que foram dinamizadas nesse momento do eclipse, né? Às vezes a vida da gente estava seguindo um ritmo, pá. Certas coisas a gente sabia que podiam acontecer, mas de repente elas acontecem. E aí, quando de repente elas acontecem, a gente tem que, né, usar o nosso conhecimento, às vezes nessa história do eclipse aí, no caso do eclipse solar, né, o nosso conhecimento interior, nosso conhecimento passado, de experiências que eu já vivi. Né? Porque aí é a lua que está em evidência. Então é o meu passado, é trazer essas experiências e falar assim, não, se eu já superei isso lá atrás, eu vou superar de novo. Especialmente uma coisa que eu estava me esquecendo, é que esse eclipse solar aconteceu em oposição a Saturno, que está retrógrado em Peixes. Né? Por isso que esse Peixes fica tão mais ainda, né, evidente dentro desse eclipse, que é em Virgem, dentro do eixo Virgem-Peixes, mas é porque o Saturno também está lá, e ele está cobrando isso da gente. Né? E uma outra cobrança que ele está fazendo, né, é para cuidar das nossas emoções adoecidas, para não causar emoções adoecidas peixes, né, para a gente poder amadurecer essas memórias, às vezes, essas ideias do passado, esses pensamentos recorrentes, incessantes, que voltam e nos machucam novamente, curar essas feridas, né, para a gente se restabelecer de uma forma mais madura e livre desses pesos. Né? Existe, inclusive, é interessante isso, porque existe, inclusive, no Reiki, vamos dizer assim, práticas que você faz, que você pode ir no passado e curar aquela ferida, aquela ferida emocional e mental que aconteceu lá no passado, para que ela não influencie em o passado Lua, não influencie seu presente, que é Terra, né? E aí você tem condições de ter um futuro que é Sol renovado. Então, dentro dessa perspectiva, é justamente usar essa ideia de olhar para trás e falar assim, vamos ressignificar isso daqui? Vamos mudar isso aqui? Tem que parar de doer, eu não posso ficar presa a essa situação e condenar o meu futuro.
fazendo as mesmas coisas no presente, que é a ideia do automático, né? De fazer tudo igual e esperar que meu futuro seja diferente do meu passado. Não vai ser, se eu não mudar no presente, como é que o meu futuro vai ser diferente? E aí, quando a gente chegar no futuro, a gente vai olhar para o passado, que é o nosso presente hoje, e vai falar assim, nossa, eu podia ter mudado e não mudei, né? E essa semana a gente tem muitas oportunidades de fazer mudanças, mas vamos começar pelo começo, segunda-feira, né? Segunda-feira a gente tem duas mudanças aí de energia muito importantes que acontecem, que é Marte ingressa no seu domicílio de Escorpião às 4h54 da manhã, do dia 22, e depois o Sol ingressa em Libra, às 15h19. Esse movimento é muito interessante de ter acontecido no mesmo dia, né? Porque o Marte, ele fica muito forte no signo de Escorpião, ele fica estratégico, ele fica combativo, ele fica vingativo, né? Ele fica, às vezes, até possessivo, ciumento, controlador demais, né? E muito briguento também. Ele pode ficar, o Marte, muito briguento e muito conflitivo, mas assim, dentro de uma atmosfera muito manipulativa, nada como se fosse um Marte em Áries, né? Nada de sair dando na cara de todo mundo. É uma coisa que você vai implodindo as questões que você quer transformar na sua vida por dentro, né? Você não bate de frente, você vai estrategicamente, né? Tentando revolucionar as coisas para aquilo que você, na sua direção, para aquilo que você quer, né? Mas de uma maneira muito estratégica, né? E aí o Sol no signo de Libra já está em queda, né? Já você vê, o Marte ingressa em Escorpião e fica no seu domicílio fortalecido, e o Sol ingressa em Libra, que fica na sua queda, né? Porque ele está em exaltação em Áries, então em Libra, que é o signo oposto, ele está em queda, ou seja, ele está enfraquecido. Porque o Sol fala do eu, né? Fala do que eu desejo, do que eu quero. E em Libra, às vezes, ele cede demais. E isso incomoda a gente. A gente não gosta muito dentro da ideia do eu. Né? A gente tende a fazer isso. E com essa ideia, né? Mesmo o Sol enfraquecido aí, mas tendo esse Marte ingressando no signo de Escorpião, ajuda tanto ao Mercúrio, que também está em Libra, e o Sol, que está em Libra, para não ceder tanto. Mas aí também o Sol no signo de Libra e o Mercúrio no signo de Libra, eles ajudam a equilibrar esse Marte, né? Para ele não ficar também tão manipulativo, tão estratégico, tão... e é uma estratégia bélica, uma estratégia de guerra, sabe? Aquela coisa nos bastidores que vai minando aqui, minando ali, e de repente deflagra-se uma guerra. Né? Então, é uma tecnologia de guerra muito grande que esse Marte em Escorpião tem, e que quando tem esse Sol e esse Mercúrio aí no signo de Libra, pode haver um equilíbrio em que a gente compreenda em que a gente precisa ser estratégico, não pela força, mas sim pela diplomacia, encontrando um caminho do meio que seja bom para todos, né? E através de um diálogo mais equilibrado, equilibrando aí no signo de Libra o poder Marte. Né? Especialmente aonde? Nas nossas relações. E aí essa semana, como a gente tem esse eclipse solar no signo de Virgem, vibrando a semana toda, a gente tem aspectos e figuras geométricas sendo formadas no céu muito, muito interessantes. A gente tem, inicialmente, a gente tem um trígono de ar, sendo formado pelo Sol no signo de Libra, o Plutão em Aquário e o Urano no signo de Gêmeos. E depois a gente tem um triângulo de água formado pela Lua, a Lua que aciona, né? Ali a gente tem um triângulo de ar mais forte, que é formado por planetas e o luminar Sol. E depois, lá para sexta-feira, a gente tem um triângulo de água sendo formado no céu, que é acionado pela Lua, que é a Lua fazendo um bom aspecto com o Júpiter no signo de Câncer e unindo o terceiro signo de água, que é o Saturno, lá retrógrado no signo de Peixes, né? Então a gente tem... E a gente começa a semana com uma lua nova no signo de Libra e segue para uma lua em Escorpião. Então esse movimento Lua, Escorpião, água, ar, né? Libra, né, vem falando pra gente que a gente tem que equilibrar forças essa semana. Fazer as transformações, mas não pela força da imposição, mas pela diplomacia, pelo tato. Né? E por quê? Porque essa semana algumas coisas delicadas podem ser reveladas pra gente. A gente tem dois movimentos
Um que é o Netuno, já é o primeiro da semana, né? Além das energias que são trocadas na segunda-feira, do Marte ingressando em Escorpião e do Sol ingressando em Libra, trazendo essa ideia, né, de ser menos pela força e mais pelo jeito, né, que a gente consegue fazer as coisas, mas de uma maneira estratégica e diplomática, né? Parece até que a gente está falando de países, mas não, são pessoas mesmo, né? E também pode ser refletido quando a gente fala da questão da astrologia mundial, em que a ideia é ser estratégico com diplomacia, para conseguir o que se deseja, né? Contato. E nos relacionamentos também. Por quê? Porque na terça-feira a gente tem o Netuno retrógrado em Áries enviando uma oposição para o Sol no signo de Libra. Libra fala dos relacionamentos, das nossas relações, como a gente se relaciona com o outro, com as outras pessoas. A gente tem o Netuno retrógrado em Áries, é como se fosse uma ideia de máscaras que caem, sabe? A gente olha para o outro e fala assim, nossa, a ideia que eu tinha de fulano era só uma ideia, não era quem fulano era. E quando isso acontece nos relacionamentos íntimos, né, nos nossos relacionamentos mais próximos, isso traz um pouco de decepção, porque toda vez que a gente tem o Netuno fazendo aspectos tensos com os planetas ou luminares, a gente tem decepção, a gente tem desilusão, máscaras caem, a gente enxerga a verdade, e a verdade às vezes dói, né? Então, quando é uma oposição, a gente olha para o outro e fala assim, nossa senhora, como que eu idealizei você, como que eu botei você num pedestal, quantas mentiras você me contou, né? Quantas mentiras eu acreditei, né? Então a gente fica nessa coisa de dar uma desiludida, dar uma desanimada aí, né? E aí, no mesmo dia, a gente tem já o início desse grande triângulo de ar sendo formado aí, que é o Urano retrógrado no signo de Gêmeos, fazendo um trígono com o Sol no signo de Libra. Libra fala muito de maquiagem, de máscaras que a gente coloca para se relacionar com as outras pessoas. Quando esse trígono, né, que é uma fluidez, acontece com Urano no signo de Gêmeos, é uma abertura para a gente transformar a ideia que a gente tem do outro, para a gente mudar a ideia que a gente tem do outro. Né? Parar, dentro da ideia do eclipse solar, é como se a gente tivesse que parar com as ideias condicionadas ou idealizadas demais que a gente tem das outras pessoas, para que a gente possa enxergar o outro com mais verdade, menos mentiras. Mais luz, menos escuridão. Menos ilusão, mais verdade. Né? Então, isso traz pra gente, vem à tona, pode proporcionar aí nessa terça e na quarta-feira, que venham à tona aí muitas revelações sobre os outros e sobre nós, porque a gente tá falando de Libra e Áries. Né? Então, tanto os nossos, entre aspas, podres podem vir à tona, quanto os podres dos outros também podem vir à tona. Né? Mas para que a gente tenha um relacionamento mais verdadeiro, dentro do que você realmente é e do que eu realmente sou, para que isso possa se sustentar no tempo. Né? No dia seguinte, a gente tem o término desse trígono de ar sendo formado no céu, que é no dia 24, o Plutão retrógrado em Aquário, fazendo um trígono com o Sol no signo de Libra. Né? E é a ideia do tipo assim, vamos equilibrar o poder nas nossas relações através da verdade. Vamos ser verdadeiros, vamos aceitar a vulnerabilidade do outro, vamos aceitar o outro como ele é, na verdade dele, né? É mais verdadeiro se relacionar dentro da realidade da verdade do que da ilusão e da sombra. E aí sim nós podemos nos relacionar sendo felizes de verdade, porque eu não estou me relacionando com uma ilusão, com uma idealização do outro, e sim quem a outra pessoa efetivamente é. Né? Então, dentro da ideia do eclipse solar no signo de Virgem, é uma clareza mental que é trazida para a gente no momento em que o inconsciente está muito evidente. Então a gente tem os dois lados da moeda aí, né? Inconscientemente eu percebo os auto-enganos, eu percebo, né? Porque é o Saturno lá no signo de Peixes fazendo oposição ao eclipse solar no signo de Virgem, né? Eu percebo os auto-enganos, eu percebo as autossabotagens, eu percebo que eu estava me iludindo, aonde? Principalmente nas minhas relações sobre quem eu sou e sobre quem o outro é. Para que venham à tona revelações importantes, para que a gente possa se relacionar com mais verdade, saindo do mundo da ilusão. Né? Só que o que acontece? Logo depois que esse Plutão faz um aspecto positivo com esse Sol em Libra no dia 24, ele entra em quadratura com Marte. O Plutão retrógrado em Aquário faz uma quadratura para o Marte em Libra. Né? Então, o que isso pode acontecer? Dentro dessa ideia da decepção, que aconteceu no dia anterior, que é o Netuno fazendo oposição ao Sol em Libra, né? Me decepcionei com o outro, ou o outro se decepcionou comigo. Pode existir aí a ideia da ruptura,
porque Plutão e Marte são regentes de Escorpião, né? Onde Marte está. Marte está domiciliado em Escorpião, porque ele é um dos regentes de Escorpião, o outro é Plutão. Então, podem haver rupturas, tipo assim, também não quero mais. Não há compreensão, não há o acolhimento, né, da desilusão, ou da realidade do outro não é acolhida. E isso pode causar conflitos, rupturas, e aí elas podem até ser radicais demais e tão radicais que podem ser irreversíveis. Então, dentro dessa ideia de Libra, Escorpião que a gente está falando aí, que a gente fala de transformações radicais, mudanças com estratégia, de dentro para fora, numa semana de eclipse em que tudo se precipita, tudo fica muito mais sensível à flor da pele, a gente precisa usar essa diplomacia e esse tato do Plutão fazendo um bom aspecto com o Sol no signo de Libra. Né? Que não é uma questão de equilíbrio para se encontrar o caminho do meio. Né, diante do que foi revelado, e ser mais feliz sabendo que agora eu posso me relacionar dentro da verdade, né, do que dentro de uma ideia idealizada demais do outro, da relação, do amor, do que seja, ou até mesmo de questões de relações familiares, relações profissionais, né, dentro das relações de amizade também, porque aí fala das questões sociais, né, no sentido do aquário, fala muito da ideia também, né, das mentiras, né, das mídias sociais, em que a gente às vezes se entristece, falando, minha vida é uma porcaria, porque fulano está lá nas Ilhas Maldivas, porque fulano está na Côte d'Azur, porque fulano está não sei aonde, fulano está melhor do que eu, né, então, dentro dessa perspectiva, tipo assim, as máscaras caem, não é assim, né, não é bem assim, você é feliz dentro da sua perspectiva e a outra pessoa também e sabe lá Deus se aquilo que ela está colocando ali na internet é verdadeiro. Né? Então, essa semana está de muita lucidez, sabe? Uma lucidez que, inclusive, a gente tem lucidez dentro do inconsciente da gente por causa do eclipse, né? Que acontece no domingo, no dia 21. Então, é uma lucidez para tudo quanto é lado, é luz para tudo quanto é lado. Então, não tem como a gente não ver, não tem como a gente não se relacionar com a realidade, com a verdade. Né? E é isso também, essa quadratura de Plutão em Aquário com Marte no signo de Libra, pode sugerir, por ser Plutão e Marte, uma resistência à mudança. Além de uma grande decepção e falar eu não quero mais e aí ter conflitos e seguir pelo caminho da ruptura, pode ser também uma resistência à mudança, né? Ou uma resistência de enxergar a realidade. Mas é necessário que a gente tente enxergar essa realidade. Ou também pode ser uma ideia de que uma resistência para se encontrar o caminho do meio. Não vou encontrar o caminho do meio, não. Eu quero puxar a sardinha para o meu lado e você que se dane. Né? Então, mas a gente tem do outro lado esse grande trígono de ar que conscientemente a gente sabe que a gente pode encontrar soluções criativas para essas questões de verdades que vêm à tona, revelações que são trazidas para nós, né? Para que a gente possa se relacionar com mais verdade. A boa notícia disso tudo é que, como eu falei, tem um outro trígono que se formará aí na sexta-feira pela Lua no signo de Escorpião, com o Júpiter no signo de Câncer e o Saturno retrógrado no signo de Peixes. É como se fosse assim, dá um tempo, não explode no começo da semana, dá um tempo porque o seu coração vai ser atingido no sentido de perdoar, no sentido de acolher, no sentido de compreender que no passado aquela pessoa pode ter mentido ou ter feito alguma coisa para você que te chateou, te fez se desiludir hoje. Ou às vezes você pode perceber que na verdade a culpa foi sua, porque você que idealizou demais o outro, né? O outro sempre foi verdadeiro para você, mas as suas lentes cor-de-rosa não deixaram que você enxergasse o outro como ele é. E aí você percebe que essa decepção um pouco também está na sua conta. Né? E aí você perdoa com maior facilidade. Então, é um movimento muito bonito que a gente tem essa semana, de um despertar importante que pede verdade, pede presença, pede cuidado com a saúde, com o espiritual, com que o físico também seja beneficiado nessa ideia toda, né? E que a gente possa sair desse eclipse mais maduro, renovado, plantando sementes de novos planos para o nosso futuro aí dentro dessa lua nova no signo de Virgem também, que o Sol foi eclipsado, tá bom? A semana é mais ou menos isso. Aqui embaixo você tem um texto muito detalhado, explicativo, com todas as mudanças de energia, todos esses aspectos informados com o dia, a hora, para você poder ir seguindo durante a semana. No Instagram você tem o céu do dia, todo dia também
já divididinho, né? Tudo que acontece num dia, no outro eu lanço no dia anterior para você se preparar para o dia seguinte. Tem o site www.astrolumine.com.br também que você pode visitar para poder ver este vídeo novamente, para você poder ler o texto na íntegra também. Tudo tem lá no Instagram, é só você apertar o link que está lá no Stories também, que te leva ao texto, te leva ao vídeo novamente, se você precisar ver. Tem esse canal aqui no YouTube e tem também nossa mídia social, que é o Facebook, que também tem tudo lá, sempre na íntegra, tá bom? Então eu estou aí para vocês à disposição para mapa astral, mapa numerológico, tiragens de tarô, previsões astrológicas, mesa de São Miguel Arcanjo, radiestesia terapêutica, florais e muito mais que possam ajudar a vida de vocês, tá bom, pessoal? Ó, uma boa semana, que seja muito transformadora e que também elucidativa. E não se decepcione tanto com as outras pessoas, não exploda, não cause conflitos nem rupturas definitivas, porque mais pro final da semana o nosso coraçãozinho pode dar uma amolecida e a gente venha a perdoar, a transformar pelo amor e não pela dor, tá bom? Ó, um beijo para vocês, boa semana e tchau, tchau!